Olá, pessoal, estamos de volta a mais um episódio do nosso Armarinho Podcast. Hoje o tema é música. Aliás, a gente vai refazer essa entrevista, né? Não dá spoiler, Rita, não dá spoiler. Posso dar spoiler, mas a gente vai falar muito de música e para você não perder nenhum episódio, segue a gente nas redes, @armarinhopdc e assina o nosso canal no YouTube. Roda a vinheta. Voltamos e a Rita já deu, né, essa super dica. Vamos falar de música e vamos falar de superação, tá? Todo tipo de superação. Política também, né? Política também. O nosso entrevistado, né, ele foi entrevistado por nós há pouquíssimo tempo. Só que aí aconteceu um super toró, como que estava caindo há poucos minutos aqui em Belém. E o Gabriel, que tá bem ali, ele perdeu a entrevista e ele tá aqui hoje, mas com novas histórias. E aí, quando a gente tá falando de superação, é superação real e ele vai contar, porque ele é o protagonista de todas essas histórias. Júlio César Patrício. Oh, mais conhecido como... o Júlio do nosso Júlio, tom. nosso tom. Pô, que alegria. Engraçado, porque eu ficava falando, Mica, cadê a nossa entrevista? Fui vetado por alguma questão. Eu brinquei assim, eu ofendi alguma minoria e eu não tava sabendo. Nunca. Mas que bom estar aqui com vocês, né? Aconteceu tanta coisa depois daquela entrevista. Poxa, a gente que agradece demais. Eu gostei tanto que eu quis fazer de novo. Ai, que bom. Entendeu? Então, vocês são queridas, pessoas que eu admiro. Eu falei, Júlio, primeiro vamos começar então pelo que te trouxe, né, agora na segunda vez aqui no Armarinho, porque a gente perdeu essa entrevista e dessas coincidências loucas, no dia que eu mando para ti um WhatsApp dizendo assim, ó, a gente teve um problema com a tua entrevista, a única entrevista que isso aconteceu, né, nesse tempo curto da trajetória do Armarinho, eu te mando, e foi nesse dia que tu tiveste um problema sério de saúde. Conta pra gente. Então, o problema por si só foi uma arritmia cardíaca, né? Tive um problema de arritmia cardíaca. A gente não tem exatamente o motivo de ter acontecido aquilo ali, porque eu fiz todos os exames depois, fiz exames inclusive muito difíceis. Eu fiz um exame que não é um cateterismo, mas que entra também pela perna, e que na verdade são 3, eles chamam de eletrofísio. Depois eu lembro do nome exato, que ele vai cutucar teu coração mesmo. E eu não estava sedado, eu estava meio sedado, então eu sentia tudo. Foi algo realmente... Isso é um protocolo do exame? É um protocolo do exame. Então, fiz de novo... Apareceu em um dos meus exames, que foi o Holter, que todo mundo já fez um dia, aquele que você passa o dia com... Tinha aparecido um bloqueio, eles chamam de bloqueio, um pouco avançado, né, durante o sono. E aí a gente não sabe se tem apneia, também é um outro ponto que a gente está tentando descobrir. Mas aí despertou em mim muitas coisas, que eu também vou falar com mais calma sobre isso, e traz medo, traz pânico, então todo mundo junto achou melhor me internar. E quando eu cheguei no hospital, a equipe médica achou, cara, a gente tem que te internar, te colocar numa UTI para te avaliar como um todo. Tu eras cardiopata? Nunca Tinha fui. esse histórico? Ninguém na minha família. Quantos anos hoje? Eu tenho 45 anos. Ninguém na minha família. A gente não tem nenhum histórico de doença cardíaca ou alguma coisa do tipo. Mas pode ter o primeiro, então posso ter sido sorteado, né? Mas eu fiz eu faço exame praticamente, eu virei o maluco dos exames, né? Que quando a gente passa por uma situação assim, a tua vida ela pede que tu observes algumas coisas com um pouco mais de atenção. Eu, na verdade, desde 2022, sou diagnosticado, e agora eu vou explicar de uma forma mais correta, com transtorno de ansiedade num grau alto. Fazia medicação desde setembro de 2022. Sempre achei que foi toda aquela questão política que adoeceu muitas pessoas, né? E eu sempre fui um cara muito envolvido politicamente e tal. Em algum momento em 2023 eu achei que eu tinha o meu CRM e suspendi minha medicação. Retirei, não queria mais. Por tua conta e risco. Por minha conta e risco, o que não faça isso, porque eu pago um preço muito alto. Eu engordei muito durante a medicação, ela mexe em muitas coisas, né? Principalmente no homem. Depois estudando um pouquinho, que eu fui eu também estudando muita coisa, ela mexe muito com o nosso corpo, libido, peso. É algo que te alivia para um lado, mas
te cobram um preço alto pelo outro. Só que, quando eu fiz isso, eu fiz de uma forma muito irresponsável. Não fiz da forma correta. Então, os transtornos voltaram, as crises voltaram, aí acaba que tu vai resolvendo isso com outro tipo de medicação, tu vai achando que tu tá te automedicando e eu paguei um preço. Quando eu fiz esse exame, que apareceu esse bloqueio, aí veio uma ansiedade, explodiu, né? Que aí veio o pânico, na verdade, né? Então, eu senti muitas coisas, eu não sentia dor no peito. Eu nunca senti dor no peito, como algo que estivesse infartando. Estou sentindo incômodo, né? Mas eu hoje sou acompanhado por 5 médicos. Eu sou liberado para fazer tudo. Sou liberado, inclusive, se eu quisesse estar tomando um vinho aqui com vocês, eu estaria. Eu que não estou bebendo mesmo, desde desse episódio, porque eu estou numa nova medicação que também a medicação que eu estou fazendo de combate à ansiedade. Eu não tomo nenhum remédio para arritmia, porque todos os exames eu fui virado de cabeça para baixo, demonstra que o meu coração é saudável. Ficaste quantos dias na UTI? Fiquei 4 dias e meio na UTI. E como é que foram esses dias? Foram terríveis. As duas pessoas que estavam... Não, eles foram muito bacanas comigo no hospital que eu fiquei, que eles deixaram eu estava lúcido. Então eles me permitiram uma UTI humanizada. Sempre tinha alguém da minha família comigo. Então foi a parte mais tranquila disso aí. Eu não fiquei sozinho. Eles trabalharam meio que uma prevenção, né? Vamos investigar tudo. Isso, fica aqui pra gente deixar entender. Bacana. Isso. E ali fui virado de cabeça para baixo. Eu fiz vários eletros, eu tirava sangue todo dia. Porque através do sangue também eles conseguem compreender se tu tivesse algum tipo de mini infarto, alguma coisa aconteceu contigo. E não tinha. Tu acha que a tua vida, ser músico... Total. Tem relação? Total. Ser essa figura que é tão... né, que tu te entrega 100% nos teus projetos, tu acha que isso, de alguma forma, a fatura chega? Chegou, total. Eu acho que eu fiz eu nem sei se fala desse termo que é um burnout, né? Eu trabalhei muito. Eu talvez tenha também perdido a mão em algum momento na quantidade de projetos, a quantidade de shows e tudo mais. E, apesar de eu ser um cara... Quem me acompanha nas redes, muitos amigos, o Jefferson foi um que falou pra mim: pô, meu irmão, como é que tu pode passar mal? Tu vive treinando, tu vive correndo, eu tô todo sedentário e tal. Eu falei, cara, isso não é muito... Lógico que geralmente quem se cuida mais tem mais chance de não sentir nada, mas não dá pra cravar isso. Na nossa entrevista, que foi perdida, infelizmente, tu já acenava com a possibilidade, quer dizer, já dava um sinal de que tu querias dar uma diminuída. Sim. E queria mudar um pouco o ritmo de vida, sim, de cuidar mais. Sim, sim. Isso até se aprofundou. Até as escolhas profissionais, né? Na verdade, eu ainda não consegui aprofundar tanto, porque como eu estou fazendo esse tratamento e ainda é tudo muito recente, tudo que acelera muito o meu coração me traz uma certa agonia, me traz um certo... E eu tô querendo ser muito verdadeiro com as pessoas, porque pode ter pessoas que passam pela mesma coisa que eu tô passando. E eu agradeço porque eu tenho condições de me cuidar. Esse é um tema também que eu tenho muita vontade de ter mais propriedade sobre ele. A quantidade de pessoas que passam por questões emocionais e que a gente não tem um acompanhamento, um acolhimento. Falo público mesmo. Porque eu sou um cara de privilégios, eu tenho condições para ir. Eu fui para São Paulo, o meu psiquiatra hoje é um psiquiatra do Albert Einstein, um cara que me acompanha. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho um psiquiatra que me acompanha, porque essa é uma doença que está aqui. Eu acho que todo mundo deveria ter um psiquiatra ou psicólogo né, que acompanha. A minha terapeuta é de Belém e o meu psiquiatra hoje é um psiquiatra de São Paulo, que foi um cara muito legal. Hoje mesmo a gente passou o dia trocando ideia, eu tô falando algumas coisas para ele do que eu tinha sentido. A gente vai aumentando a dose. Antes de viver o que tu estás vivendo agora, não só o problema cardíaco, mas até o diagnóstico de transtorno de ansiedade, como é que tu encaravas a saúde mental? Isso era, na época, para ti uma coisa... isso não vai acontecer comigo, eu sou um cara alegre. Não, porque desde... Agora, o que acontece? Tu vais tentar repaginar a tua vida toda quando tu passa por isso. Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Isso já tinha acontecido lá atrás, só que talvez não observado de forma mais científica mesmo, de forma mais de peso de profissional que olha aquilo ali. Então, eu sempre tive cuidado. A saúde mental foi uma coisa que me toca muito. Eu sempre brinco que quando eu vejo alguém pela rua meio esquizofrênico, alguma coisa, aquilo me mexe. Porque eu acho que
sei lá. A gente sabe que pode acontecer com qualquer um, né? E aquilo me mexe muito. Agora mesmo, eu vou muito a São Paulo, porque a minha filha mora em São Paulo, então, geralmente, uma vez por mês eu vou lá. E tem uma igreja bem pertinho do apartamento que a gente tem lá. E eu, de vez em quando, vou lá, dobro o joelho, fazer minha oração e tal. Eu tinha, agora, isso, semana passada. Atrás de mim tinha alguém falando. Quando eu olhei, era um cara falando sozinho. Quer dizer, ele estava conversando com alguém. Então isso é muito triste. Eu tenho assim. alguém muito próximo de mim que tem um diagnóstico de uma pessoa que tem esquizofrenia. E você precisa estar muito atento, porque claro. Qualquer diagnóstico absolutamente que diz respeito à tua saúde mental. E aí, quando tu falas que nem todo mundo tem acesso, que nem todo mundo vai conseguir dar o acolhimento e o atendimento para essas pessoas, é real, porque elas precisam. Total. Né? E quem cuida também. Cuida. E o mais, assim, que eu acho que é mais explicativo de tudo isso é falar para as pessoas que toda essa bomba explodiu talvez no meu momento financeiro, profissional mais bacana. Então, não é só questão de eu tô muito bem, minhas contas estão ótimas e tal. Não é. A gente precisa ter atenção. Vem pequenos avisos, né? Nice. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o volume de trabalho, uma vida noturna de muito tempo, sim, ela contribuiu muito para a panela. Eu digo que a tampa, tipo a panela de pressão, né? Quando ela explode, assim. Tu tiveste uma crise de ansiedade no momento de um show? Tive já algumas. Como é que foi, assim, a primeira? Olha, a primeira, eu lembro que foi no BDR, uma casa que de vez em quando a gente toca, que é do lado ali na 3 de Maio. E ela é uma casa que o palco tá no fundo e a saída tá muito distante. Então, começou a me dar que eu tô tipo, como é que eu vou sair daqui? Eu não tô me sentindo tão bem. E aquilo vai tomando conta de ti. Mas não foi nada tão punk. Mas ali já existia um sinal. Olha, por que esse medo? Tu tocaste aqui tantas vezes e tu nunca sentiste isso? Por que te deu taquicardia? Por que a boca ficou seca? O que tá acontecendo? E aí, eu fui avaliando e fui pra terapia. E começaram a ter outros momentos, tipo, de me sentir mal e tudo mais, beber papai em algum lugar, sentir medo e tudo mais. Aí a minha terapeuta, que é uma grande profissional, assim, falou: amigo, você precisa de um médico, de um psiquiatra, para você dialogar com ele sobre tudo que você passa. Então hoje eu digo assim, eu preciso encarar, e acho que é a parte difícil, que esse é um tratamento como alguém que tem pressão alta, como alguém que tem um problema de renal. Porque a gente tem uma ignorância sobre o tema quando ele vai para o lado emocional. Quando você compartilha com alguém que não sente aquilo, geralmente eu brinco que as pessoas pensam que é um banzo. Quando tu terminaste uma relação, não fica triste, levanta essa cabeça, vai passar e tal. Os meus companheiros de nosso tom, na Copa de 2022, a gente fez um show em Macapá, eu tinha iniciado a medicação. E o início de toda a medicação psiquiátrica é terrível. É terrível. São muitos efeitos no teu corpo. Então, até você adaptar, requer ajustar. Tempo. Geralmente são 30 dias. E aí eu me senti muito mal lá. E aí eu não tinha compartilhado com eles ainda o que estava acontecendo comigo. Aí nós somos 4. Sentei, falei: olha, cara, é o seguinte, eu tô passando por isso. Já sabia que o show ia estar muito cheio, então aquilo poderia Então, vamos pro show, mas pode ser que dê ruim alguma coisa, então fica todo mundo alerta e tal, vou te jogar pra tal coisa e tal. E um deles, eu não vou falar quem foi pra não expor, assim, falou: pô, mano, tem que ficar bem, levanta a cabeça, fica triste não. Eu falei: porra, meu irmão, não tô banzado não, porra. Eu tô passando por um problema de saúde. Talvez tu não tenha intimidade com ele, mas é um problema de saúde. Então, por isso que eu falo de pessoas que não têm acesso. Me dói muito. Porque primeiro que se cuidar é caro. É caro. Para você ter bons profissionais, caro também. Então, é necessário, gente. Eu não acredito que a gente não esteja observando a quantidade de jovens adoecidos, de adolescentes passando por problemas muito sérios. E se a gente for colocar no país que a gente tem, em sua maioria são pessoas que não têm condição financeira para esse tratamento. A gente precisa. Sei que tem, mas ainda é muito pequeno perto da necessidade. Talvez hoje a gente não tenha noção dos malefícios para a saúde mental de todos nós da pandemia.
Tem porque também. a gente ainda está no meio do processo, né? Se também. recuperando e... Para mim, acho que algumas coisas foram muito... 3 coisas foram muito determinantes. Um trabalho excessivo. A pandemia, sim, ela foi muito marcante para mim, porque teve minha campanha dentro, foi muita coisa envolvida, e celular. Uma dependência muito grande de estar ali, de estar o tempo todo olhando para aquela tela. Tem estudos sobre isso, né? Existem estudos sobre a quantidade de tempo que tu ficas na tela, que tem muita gente estudando sobre tudo isso. Então, eu acredito que a minha relação, tu é música, tu quer lançar alguma coisa, será que o povo vai gostar e tal? O que mudou? O que mudou depois dessa experiência, da necessidade de passar esses quase 5 dias na UTI? O que muda? Porque tu tens muita clareza de tudo. Né? E eu acho muito bacana quando tu falas com muita propriedade, mas assim, com zero constrangimento de alguém achar, putz, não vamos chamar aquele cara. Não, tu tá dizendo assim, ó, passei por isso, né? Tenho psiquiatra, tomo, tu tem muita clareza. Sim. E tu falas isso de uma forma que eu acho que é necessária, inclusive, para todo mundo. Sim. Mas o que muda a partir de então? Tu tá falando, minha rotina eu ainda não consegui mudar tudo. Mas o que muda do teu entendimento, né? Desse momento que tu tá passando? Do meu entendimento é que o momento que eu estou passando, a coisa mais importante para mim hoje é o retorno do meu equilíbrio, que eu ainda não tenho por completo. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Às vezes eu falo assim, um assunto meu, pô, Júlio, tá solteiro, eu tô solteiro há um tempo, né? Eu falei, cara, de verdade, hoje, eu tô meio que namorando comigo. Eu preciso resgatar o meu equilíbrio até para eu ser bom para alguém. Perdeu 200 seguidoras neste minuto. Correu esse risco, não tô com essa bola toda, 200 seguidoras já foram ali, mas... Não, mas eu sou uma metamorfose ambulante. O amor pode me encontrar na saída. Voltem todos. Não tem problema nenhum. Eu adoro amar. Voltem seguidoras. Mas assim... Eu não podia perder essa claro piada, que não. Eu tinha que fazer. Não, eu escuto cada coisa, assim, às vezes, pô, cara, mas... Cara bonitão, famoso. Obrigado. Eu falo, nesse momento, eu preciso resgatar o meu equilíbrio. E eu não tô no meu equilíbrio. Eu tô bem. Muito melhor do que eu tava do dia 19 de janeiro pro dia 20, que foi o ápice de tudo. Mas eu preciso resgatar o meu equilíbrio, me sentir, pô, eu tô bem, tô legal, eu voltei ao meu ritmo de treino, a minha espiritualidade tá legal, eu tô me sentindo bem. Então agora, vambora, vamos viver, vamos abrir a porta, vamos... Não, a porta nunca tá fechada, mas eu tô mais recluso. Não tá procurando. Não tô. Isso não quer dizer que é uma paixão, não pode surgir. Me apaixonar. Até porque a paixão a gente nem sabe, ela só brota. Não, eu tô recluso. Acho que o ponto é isso. Eu tô, tipo, sexta-feira passada, eu não tive show, que é uma raridade. Aí saí de casa e os amigos, vai pra cá, vai pra cá. Aí eu falei, vou jantar com a minha filha, que minha filha tava aqui, jantei. Depois do jantar eu procuro vocês. Que nada. Quando eles me procuraram, eu tava dormindo já. É um momento, mas ele passará. Tu falaste um pouco também sobre que a política impactou isso. Como foi esse teu envolvimento com a política? E tu és uma pessoa que expõe muito essa opinião, e isso, lógico, tem um custo, né? Tem. De ofensas, de haters. Pra caramba. Eu contei, a gente tá gravando esse podcast um dia depois da prisão dos mandantes do assassinato da Marielle. E eu já contei várias vezes isso, que o dia que eu mais perdi seguidor foi o dia que eu postei que eu estava assistindo o documentário da Marielle. E aquilo me chocou muito. Eu já contei essa história acho que em algum outro podcast. E, tipo, foi assim, assustador. Tipo, de coisa de 200, 250 num dia, assim. E me questionou. Pô, tá assistindo essa mulher e tal, papapá. Aí eu dizia assim, então você tá do lado de quem apertou o gatilho? Deixa eu ver se eu compreendi. A mulher que foi metralhada, ela não presta? Quem presta foi quem metralhou? Aquilo foi muito louco pra mim. E aí, ali, eu compreendi que realmente a nossa sociedade ela mudou muito. Ela foi transformada por uma incivilidade em muitos aspectos, de que, pra mim, me choca e me adoece. Algumas coisas eram consenso pra gente, né?
isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Isso. E de repente, Isso. o que era consenso, esse consenso se quebrou, né? Ainda agora Tem muita gente do lado de quem aperta o gatilho. Tem muita gente do lado de quem aperta o gatilho, e isso também me distanciou um pouco do desejo de ter um mandato. Isso me deixou triste. Porque eu sempre sonhei ter um mandato. Mesmo sem nunca ter falado pra ninguém. Eu sabia que eu ia estar numa hora madura e que as pessoas iam realmente compreender quem eu era, porque eu sempre dava indícios. Mas eu percebi que talvez o meu estereótipo de talvez o cara achar que eu era um playboy, alguma coisa assim, quando eu postei alguma coisa, eu vou votar aqui, eu vou votar aqui. Lá em 2014, no auge do Aécio e Dilma, que eu postei que eu era Dilma, que eu tava com a Dilma, eu percebi que as pessoas se assustaram e eu tinha entendido que eu nunca tinha explicado direito pra elas quais eram as coisas que eu acreditava. Entendeu? Então, hoje, eu exponho isso mais. Eu exponho de uma forma mais estratégica hoje em dia, que eu posto mais no meu history. Porque lá o cara tem vergonha de vir te atacar. Quando tu posta no teu feed, o cara adora ele quer a plateia. Ele quer te atacar. E quando eu te falo que eu adoeci, porque aquilo me machucava. De gente que eu amava. De gente que eu tinha muito carinho. E que achava normal aquela mulher ter sido metralhada. Aquilo não é normal. Eu não quero ser herói. Ponto. Não quero perder a minha vida. Esse é um ponto. Então, quando eu olhava aquilo, eu falava, cara, então quer dizer que eu assumo um mandato aqui, e eu fiquei muito perto de assumir, de ter um mandato. Então, eu assumo um mandato, eu vou subir na tribuna, vou falar, vou dizer tudo o que eu penso, vou votar contra esses caras. Eu corro risco? Corro. No Brasil atual, ficou provado que corre. No Brasil atual. Essa é uma realidade, gente. Que o fato Marielle, com certeza alguém vai assistir, pra mimimi, não sei o que. Não é mimimi, a gente tá falando de alguém que saiu de uma reunião num dia normal, tava voltando para sua casa e foi metralhada. Então a gente não pode transformar isso como uma coisa menor, não pode achar isso normal. Metralhar alguém porque este alguém pensa diferente de você. E mais do que isso, tem pessoas que se posicionaram contra ela, sim, como se ela fosse... Na noite que Marielle morreu, eu acompanhei muito, porque esse caso me chocou muito. Naquela noite que ela foi assassinada, já tá uma rede enorme de fake news foi soltada. Sim, inclusive ela. De um dos acusados. Exatamente. Do deputado. Ele foi um dos primeiros a compartilhar, né, falando que ela tinha ligação com traficantes e tal. Ele foi um que ela tinha até caso de um traficante, exatamente. A foto, que nem era ela. Era uma... Já que a gente está falando disso... a gente não falou, foi de música, ótimo. Eu gosto. Lá na frente. Tu falaste que tu já quiseste, quase assumiste um mandato, já quiseste... isso ainda passa pela tua cabeça? E por quê? Tu achas, por exemplo, para poder exercer essa cidadania plena, tu precisarias ter, de fato, um mandato? Hoje eu tenho convicção que não. E isso, a pergunta, o que mudou, né, ali do que eu passei, essa foi uma convicção. De que eu sou um ser político, isso é um fato, e que não necessariamente eu tenha a necessidade de ter um mandato. Talvez até me dê uma liberdade muito maior não ter um mandato. É que você, com mandato, você pode executar muito mais coisas. Eu tinha vontade dessa experiência. Não deixei de ter, mas ela hoje não é prioridade para mim. Eu tenho vontade de alguma forma, estar perto e entender da política e compreender como ela pode chegar, como a gente fala, na ponta, né? Verdadeiramente uma forma de estar perto das pessoas, que seria um campo que eu trabalharia. Mas eu te falo que não é agora. Uma convicção... Mas isso não foi descartado, então? Não, isso não foi descartado. Eu fui convidado como eu tive uma votação relativamente interessante, eu tive 2.313 votos no meio de uma pandemia, minha primeira eleição. Quem venceu no meu partido teve 2.700 e alguma coisa. Qual foi o partido? Foi o PDT. Do Ciro. Do Ciro. Um PDT que mudou completamente também, inclusive no município. Eu hoje não tenho partido. Eu não estou mais no PDT, o que me dói muito, porque o PDT foi uma escolha. Nem pelo Ciro tanto, não. Apesar de, na época, eu li e tal. O PDT foi uma escolha de... Eu sempre achei sensacional a história dos CIEPs. Foi algo que me marcou muito do governo Brizola, tipo aquele desejo da escola integral, da escola, né, que pudesse chegar para os garotos. O garoto ter todo o acompanhamento, e eu acredito que sim, seria revolucionário
para a sociedade brasileira que a gente conseguisse ter isso. E foi também toda aquela coisa de descobrir a identidade do povo brasileiro através do Darcy Ribeiro. Então foi isso que me levou para o PDT. Foi o que o PDT tem de mais do trabalhismo. Mas eu vejo o PDT municipal bem distante hoje, talvez, dessa linha. Até por quem vai disputar agora para vereador, eu tenho observado que tem gente legal, eu tenho amigos no PDT, mas eu não me vi mais parte integrante daquilo. Onde tu te filiarias hoje? Ixi, essa pergunta vale pergunta, 1 milhão que responder no final. Te salvei agora. Olha, que pergunta. Eu fui convidado por vários partidos, cara, mas nenhum que eu pudesse agora, no momento, fazer parte, porque eu tenho uma linha de raciocínio muito diferente. Quando foi que a política partidária, ela despertou em ti? Porque assim, tu és um menino... um menino não, um homem, mas Obrigado assim... pelo menino, adorei. Quando menino, quando jovem, em que momento tu tiveste? Por exemplo, tu estás citando Brizola, citaste Darcy Ribeiro, né? Assim, na tua família, isso era pauta dos almoços de domingo? Total, meu pai fala assim... Fala um pouquinho sobre meu pai isso. fala que uma das coisas mais loucas que ele viu, assim, foi porque... 89 a eleição Collor e Lula? Ou 88? 89, né? 89. 89. Então, eu tinha 11 anos. E eu era Lula. No meio do Marista. Eu sou aluno Marista, né? Então o papai dizia assim... Aluno Marista. E aí o papai dizia assim, como é que é isso, pô? Eu lembro disso, tá? Pequeno, porque meu pai era empresário e tal. Então ele não era muito pró-Lula, né? Naquele momento. Hoje é lulista pra cacete. Chato pra caramba até. Fala pra caramba do Lula. Não, é uma revolução isso. Uma das grandes revoluções, assim. Meu pai... É um cara que gosta muito, que tá sempre ligado no... Virou lulista. Mas depois eu conto essa história também. E o papai dizia, como é esse moleque, pô, de 11 anos? E eu dizia, não, eu gosto do barbudo. Eu não gostava do engomadinho. Sendo que no meu colégio, teoricamente, eu ouvia... As fake news já existiam lá. Se esse cara ganhar, ele vai invadir a nossa casa. A poupança. Tu vai ter que dividir a tua cama com outro cara. Tinha tudo isso, pô. Já existia. E eu lembro disso de uma forma muito viva. Mas eu não pensava em me filiar a partido. Eu entendi que eu teria que me filiar a um partido porque eu tinha que ser candidato. Então, para eu ser candidato, eu preciso ter um partido. Então eu fui tentando entender de uma forma, logicamente, racional, dentro do mesmo ambiente, um cara que é aluno marista, que é do Marizal, que tudo mais. Uma forma com muitos privilégios. Com muitos privilégios. De uma forma de eu conseguir deixar muito claro, olha, eu sou daqui, mas a gente consegue dialogar também. Uma coisa mais ou menos assim. Eu não sou... Depois eu percebi que isso está errado, de alguma forma, porque eu não consegui nem, na minha campanha, nem conseguir explicar o que eu era. E talvez aqui também, pô, tu tá no PDT, pô, porque naquela época ali o Brasil já tava dividido. Talvez tenha sido o grande erro da minha campanha não ter dito, não, eu sou daqui mesmo, o meu campo é esse, eu vou caminhar com esse. E aí é a experiência que tu vais ganhando da política partidária. A nossa amiga cientista social, ela vai já, né, teorizar sobre isso. Mas quando tu falas isso, eu penso que nesse período do Brasil, a gente tá falando várias coisas que a gente não falou naquela gravação que se perdeu. Só para dizer isso para você. A gente tá falando de política, mas de outra forma. Essa tá muito melhor. Né? Nesse período, Júlio, eu penso que a gente já tava vivendo muito essa coisa 8 ou 80. Total. Já tava muito polarizado. E o PDT sempre foi... A senhora pode confirmar, sim, esse partido de centro. Sim. E parece que todos os partidos de centro, todos eles quase morreram de inanição. Né? O centro encolheu, não é? Então, ou você é isso ou você é aquilo. Fala aí, tu que entende dessa coisa. Senhora. Fala aí, a senhora que é mestre nessa área. Mas é isso, houve um esvaziamento do centro mesmo. Sim, né? houve. E apesar de eu não me considerar um cara de centro, sendo muito verdadeiro, eu posso até ser um cara de centro, mas de centro-esquerda. Eu sou um cara totalmente muito mais à esquerda. Isso aí, sem dúvida. Porque eu digo uma frase que eu não lembro de candidatos de direita tocarem em pontos que para mim são muito sensíveis. Eu vejo se falar muito do empreendedorismo, não sei o que é muito importante, lógico. A gente tem um país que vive basicamente de serviço, então sim, os empreendedores são fundamentais. Mas eu vejo pouco debate sobre educação, sobre como a saúde chega. Então, isso me incomoda.
Isso me incomoda. Sobre políticas E nem todo mundo vai- Afirmativas sobre... E nem todo mundo vai ser um empreendedor. Então- Porque ser um empreendedor dá muito trabalho, exige muito. E tem muita gente que precisa sim ter a proteção do Estado. Eu tive 2 músicos que trabalharam comigo uma vida que formaram suas bandas depois. Eles, pô, Júlia, eu falava pra ti, parecia ser muito bom ser o dono da banda, mas tem um preço. Tem a parte difícil, que tu tem que segurar quando não dá, que o investimento sai de ti. E nem todo mundo tem essa característica, gente, de vida também. Tem gente que gosta de uma vida, mas não, tô de boa, meu salário tá aqui, minha garantia social tá aqui e tudo mais. Então, eu nunca consegui eu nunca votei na direita. Quando eu puxei o meu histórico todo como eleitor, eu nunca votei, assim, não me lembro de, tipo, Serra e Lula, eu votei no Lula. Alckmin e Lula, eu votei no Lula. Dilma e Aécio, eu votei na Dilma. Foram os meus primeiros votos, né? Acho que no FHC eu já votei. FHC e Lula, eu votei no Lula. Vamos falar de música? Vamos. Eu posso fazer um link? Pode. Deixa eu tentar fazer esse link. Agora que essa tua posição, né, essa tua visão, essa tua escolha, sua visão de mundo, ela é pública, Sim. né? Foste candidato, escolheste partido. Eu me posiciono sempre nas te minhas redes. posiciona redes. sobre absolutamente todos os assuntos, assim. Isso interferiu na tua carreira? De perder contrato, de perder trabalhos? De que forma? Tiveste medo em algum momento? Não digo medo, mas receio, bem, não vou ser tão... Tu estás lá no palco, de certa sim. forma vulnerável, Sim, né? sim. Então, Disso sim. exposto. Disso sim. Como é, que Disso tu, já senti. como é que tu cuida disso? Não, hoje em dia eu não tenho sentido tanto. Acho que as pessoas, às vezes o cara chega, eu te adoro, pera que tá esquerdista, pô. É mais ou menos isso, hoje em dia. Eu acho que eu ganhei. Eu ganhei muita gente. Quando eu mostrei quem eu era, quando eu expliquei realmente quem era o Júlio César, desde garoto, como ele pensava a vida, as coisas que ele acredita, as coisas que sensibilizam ele, eu ganhei muita gente. É impressionante, tipo, os meus shows sempre tem muita gente, que eu brinco da canhotada, né? Muita gente que vai lá, que me abraça, que fala comigo. Tipo, quando eu postei ontem, né, que no Domingo de Ramos, que as almas de Marielle e de Anderson descansassem e que o povo brasileiro nunca deixasse de se indignar por um ato tão violento. Eu recebi dezenas de mensagens de pessoas de é muito bom ser tua fã, em absoluto quase todas mulheres. É muito bom. A minha mãe tá pedindo, meu filho não posta nada, não sei o que mais, não fala nada. Minha mãe pede, porque ela sabe, né? ela sabe desse momento que eu tô passando e ela sabe que os ataques me adoeceram também. A gente sofre ataque muito canalha, gente. A gente sofre umas coisas canalhas. Até quem não tá no palco sofre, eu imagino vocês. A gente sofre ataques canalhas, entendeu? E eu falei, não posso ficar calado. Eu vou fazer de um jeitinho mais discreto, não vou botar no meu feed, porque eu sei que se eu botar no feed é como se você tocasse um berrante mesmo, vai vir um bocado de gente pra te atacar. É verdade. Eu demorei a compreender isso, não dá palco. Não dá palco. O Boixá falava isso. Exato. Não dá palco. Porque se der palco é que quer esse embate, uma coisa meio sem muita razão. E depois eu compreendi que eu sou muito formado pela minha música. A música que eu ouvia me formou também. Era essa a minha próxima pergunta. O que você ouvia quando era criança? Cara, muito Chico Buarque, muito Clube da Esquina. A parte romântica da minha vida, muito Guilherme Arantes, que eu digo que é o meu cantor. Vai fazer show daqui a pouco. Vamos eu comprar amo. sem graça. Amo. É do Márcio, meu amigo, ele me leva, né, Márcio? Márcio leva a gente também. Pô, com certeza. Eu era uma criança... Belchior, acho que foi o cara que eu mais ouvi. Porque eu tenho um irmão 7 anos mais velho. E o meu irmão é um dos caras que mais conhecem Belchior. Então, ele é o meu ídolo, né? Teu irmão... mais velho de uma família de irmãos que não brigavam. Eu também ouvi Belchior por causa do meu irmão. Então a gente não era um irmão que brigava, a gente era um irmão que se amava. Irmão mesmo de estar junto, de olhar o irmão e achar ele bonitão, sabe aquela coisa? E o meu irmão me levava, então eu assisti shows históricos do Belchior no Oleolá. Meu irmão me levou, era fedelho. Sentado ali na frente assistindo o Belchior tocar e tal. Eram as coisas que eu ouvi, muito, mas assim, Belchior, muito, né? Eu lembro que a gente morava num apartamento térreo, tipo aqui assim, e não tinha essas coisas de caixinha de Bluetooth, né? Era aquelas caixas enormes, ou a vitrola tocando, só que o cabo que prendia era longo, então a gente levava a caixa para dentro do banheiro
E o meu irmão passava horas ouvindo as paralelas, foi por medo de avião, eu ouvia isso. Então a minha infância foi isso. Eu queria muito lembrar o nome de uma casa de show que durou pouco, que era ali perto da Doca e que teve um show do Belchior. Foi o Bora Bora? Acho que era Bora Bora. Meu pai, esse eu não fui. Meu pai tem uma história maravilhosa que tava toda a minha família nesse show e meu pai fala que tudo que eles pediam pro garçom, o garçom trazia errado. Papai conta essa história até hoje. E quando chegou a conta tava tudo que o papai realmente tinha pedido. E foi no show do Belchior. Gente, eu não tava nesse show nesse. do Belchior, achei... Cara, não, eu assisti o Belchior no Teatro da Paz também. E quando tu decides virar músico? Tá, beleza, isso eu queria desde criança. Também. Porque eu já cantava e todo mundo dizia, canta direitinho. Ele canta bem e tal. Aí eu entrei na igreja católica, eu comecei a tocar violão na comunidade Maíra. Aí ali curtia, que a gente ia fazer show às vezes no interior, eu curtia aquilo. Eu quero viver disso aqui, cara. Quero viver disso e tal. Só que pra desespero do pai. Porque eu não era um mau aluno. Eu não era um aluno maravilhoso, mas eu não era um mau aluno. Eu era um aluno apaixonado por história e geografia. Também tem isso, tá? Na minha época, e na época de vocês também, que eu acho que nós somos meio contemporâneos, assim, a gente tinha o CB, CSH, né? Eu já ainda fui da época do CH. Então, o que me fez passar no vestibular, eu passei em Direito na época que o NAMM Federal coincidiu. Era muito difícil passar em Direito. Hoje, graças a Deus, tem muitas faculdades. Eu não acho isso bonitinho dizer, na minha época era difícil. Que bom que hoje tem mais faculdade para as pessoas. Claro, mais acesso. Mais acesso. Então, eu era muito bom em História e Geografia. O que me fez passar no vestibular foi uma pergunta de quem era o líder da cabanagem. E eu acertei, eu lembrava que era Eduardo Angelim. E quase todo mundo errou essa questão. E foi o que me fez passar no vestibular. Olha aí o marista. Entendeu? Tá vendo? Foi o que me fez passar no vestibular. Eu digo, eu às vezes tento falar muito desse assunto do marista, porque, cara, o meu colégio marista, ele era um colégio zero caretice. Era o colégio do meu paquera também, era o colégio dele. Eu tive amigos. De teatro. Teatro pra caramba. O irmão Itaici era um cara que tinha lá. O cara fazia a gente mexer com gesso, pinturas. Então, o meu colégio marista, ele foi um colégio muito mais progressista do que conservador. Eu tocava violão, o colégio parava, eu sentava, o colégio parava pra gente tocar o quê? Como nossos pais. E esse caminho até o gênero musical do nosso tom? Aí foi uma oportunidade. Eu ali em 96, 97, na hora que tu realmente começa a paquerar, namorar e tal, saindo da adolescência, na minha juventude, o pagode tinha explodido. E eu sempre gostei de música romântica. E tem muita coisa bonita no pagode dos anos, de harmonia, de poesia, de coisas bacanas. E aquilo, comecei a gostar de cantar. Porque o caminho natural, pelo que tu ouvias, era ir pra MPB. MPB, era uma coisa mais... Só que eu gostava, eu era meio românticozão, assim, Zé Augusto, também gostava de ouvir essas coisas. Que, aliás, vem pra Belém também, né? Eu gostava disso aí, entendeu? Fábio Júnior, gostava de ouvir. Não ouvia tanto não, mas curtia. Que vem também. Muito. Flávio Venturini pra caramba. Eram os caras que eu ouvia. E o pagode, quando ele entrou, eu gostava de cantar, porque eram melodias bonitas, a minha voz encaixou ali. E aí apareceu a oportunidade, cara, bora formar um grupo de pagode? Não, mas eu só vou fazer um grupo de pagode se for romântico. Não quero coisa... não sei, que hoje, pelo contrário, hoje eu adoro. Eu fui pro Rio de Janeiro agora, aí os caras falavam assim pra mim, vai ter o show do Belo e tal. Eu adoro o Belo. Cara, eu não quero assistir o Belo. Eu quero uma roda de samba. Aí fui lá pra feira a Larissa Noguchi, minha amiga que tá morando no Rio, eu vou te levar lá na feira da Glória, no domingo. Cara, eu fui muito feliz ali, cara. E na Samba do Trabalhador. Aí no outro dia eu fui lá pro Renascença, fui lá pro Samba do Trabalhador, que foi outra experiência. Até encontrei o Bilão lá, por coincidência nos encontramos lá. Bilão, que quando adolescente, porque eu viajei para Gebes e o Bilão era jogador de handball e já ficava lá fazendo a batucadinha dele. Ele falava mal do pagode romântico, ele paga porque a filha dele é apaixonada pelo nosso tom. Agora... Eu brinco com ele, tá vendo só? Quem fazia... Quem eram as referências naquele momento? Do pagode? Desse pagode romântico. Cara, já o Exalta Samba, muito. O Krigor virou depois um amigo particular, um cara que a gente tem relação. Só pra contrariar. Esse era assim, muito. Apesar de que o Só pra contrariar e o Raça Negra, eles nascem em 92, né? Eles são até mais velhos do que essa carga do pagode paulista, que vem Catinguelê, que vem Soweto,
que vem Exalta Samba, que vem arte popular. Arte popular é fabuloso, né? E já era uma sonoridade diferente. Tem muita coisa bonita também no arte popular. Então, vem daí. Era um pagode até mais paulistano do que carioca, o que eu ouvia naquele momento. Assim. E como era a receptividade? Tinha preconceito? Tinha muito. O samba, ele é regado a preconceitos também. Tipo, eu acho que hoje... Mas o samba tocado por homens brancos... Sim. Né? Apesar de que... Já tem sendo muito não tem franco, isso. Assim, eu não era... Eu vou acreditar que eu sou um homem legal hoje em dia. Porque vocês falaram aí que eu tô bem ainda. Mas esteticamente, garoto, eu não era padrão. Não era um garoto padrão. Não acredito. Ninguém acredita aqui. Eu tô falando sério, eu não era um garoto padrão. E, tipo, o meu grupo é uma galera bem de periferia, tirando o Maurinho, que toca pandeiro comigo, que ele tinha uma classe social, socioeconômica mais próxima da que eu tinha, que eu também sou filho de professor, não sou... Mas eu estava no Marista, Classe média. Mas o Jed, meu baterista, ele é ribeirinho, lá de Mocajuba. Ele não é ribeirinho mesmo, mas ele é Mocajuba raiz. Então, o Marquinho, que toca também comigo, ele é dos Jurunas, filho do rancho. Então, isso foi uma coisa que também me engrandeceu muito. Porque eu não fui... O nosso tom não foi um grupo feito pelos amiguinhos do Marista. Não foi. Ele tem essa característica diferente de ter um cara do Baixo Tocantins, um cara do Jurunas, de uma área mais de periferia, um cara do Marista. Então, ele foi uma mistura de tudo isso. Mesmo sem ter sido pensado. Não foi uma coisa pensada, eu quero pegar o cara lá do Jurunas, eu quero... Não foi pensado. E quando vocês decidiram, assim, tu tá lá na liderança já com essa cabeça, tá? Quando vocês falaram assim, cara, isso é uma carreira, isso não é só um momento, não é só uma modinha... Quando a gente gravou uma música chamada Cristina, e eu entreguei na Rádio Liberal achando que ela não daria absolutamente nada, porque ali em 99, 2000, tocar numa rádio era para pouquíssimos, todo mundo só ouvia rádio. E 2 dias depois o diretor da rádio me liga, eu gostei muito dessa música, eu quero tocar. Aí eu falei, o quê, rapaz? Vai tocar a música? Eu vou abusar se eu pedir o refrãozinho de Cristina? Cristina, te amo. Música simplesinha. Cristina, te amo, eu preciso de você. Não importa o tempo, vai devolver você pra mim. Uma coisinha boba. Só que essa música... Mas falando de amor, né? Mas essa música virou uma febre. Que até hoje eu chego no show e vai levantar o cara com uma... Que agora o celular, os caras botam esse negócio. Horrível, não sei quem inventou isso. Toca Cristina, canta Cristina, canta... É impossível, estou falando sério, chegar num show e alguém não me pedir Cristina. Cristina sempre toca? Sempre toca. Quais são as outras duas que tem que tocar? Amar Você. E assim, só amar você enquanto houver inspiração. Essa foi a segunda. E aí essa música, Amar Você, respondendo a tua pergunta, Cristina foi, só que a gente tinha gravado as duas juntos. Ele falou, bicho, eu ouvi a outra é melhor do que a primeira. Eu falei, outra é muito boa mesmo. Toca as duas. E as duas começaram a tocar, e aquilo virou... Foi a primeira vez que um grupo de pagode da cidade foi em primeiro lugar na 99 na Liberal. E vocês sabem que naquela época as duas eram uma guerra. Ao ponto de, se tu toca aqui, tu não toca lá. Tinha um pouco disso. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais, até para quem está trabalhando agora. Não viveu essa fase mais aguda de porra, cara... que tinha questão política envolvida também no meio e tudo mais. E ali eu falei, isso aqui é uma carreira. Aí a gente começou a abrir show. Eu lembro que a gente foi abrir o show do Fundo de Quintal, na antiga Metrópole. E eu me preparei, porque eu sabia que teve um grupo que era da época também, que tinha feito o show com o Jorge Aragão, e eles eram pagodeirinhos, e eles tomaram uma vaia do início ao fim, porque era uma época do samba muito radical. Eu falei, não vou dar mole. Aí eu gostava muito de Paulinho da Viola, eu escutei isso. Paulinho da Viola foi outro cara que eu ouvi muito. Muito, 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 muito. Assim, meu pai era um apaixonado, pô. Amo. Eu cresci ouvindo, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba. Show memorável assim. Na Aldeia Cabana, tava lá? Sim, claro. Aí eu falei, não, vem cá, eu tinha um cavaquinista, bom, mano, paga isso aqui, vamos nessa aqui, o Coração Leviano, o que mais tem? O Jorge Aragão tava estourado. Pega tudo isso aqui. Então a gente montou. Quando Pensou os caras... um repertório. Pensei o repertório. Foi apoteótico o nosso show. No meio da... Que eu sabia que começou, sabe quando começa e o cara tá assim te olhando? Pô, esse cara tudo engomadinho aí, vem chorar pra cá, meu irmão. Todo querendo aí, que acabe logo pra começar. Toma pro final. Todo mundo... E era o show da Bis na época, né? E ali a Bis falou, não, esses caras estão prontos.
a gente tava pronto. Isso foi tudo muito rápido, foi coisa de 8 meses. E eu também sempre fui um garoto meio velho, assim, eu nunca fui um cara tão farrista, eu nunca fui um cara tão assim, então isso também me centrava, apesar de 21 anos... 21, minha filha tem 22, até hoje eu acho ela extremamente matura ainda para tantas coisas. E vocês participaram daquele... Tinha aquele pagode de domingo, isso que vocês tocavam. E aí tudo foi muito precoce, porque eu ainda toquei no Oleolá. O Oleolá já acabando. No África. No África. O África foi muito marcante pra gente. Aí o Pompilho chamava a gente, o Pompilho te chamava numa segunda-feira, só quem tocava no Pompilho era a galera que já tava aqui. Aí o Vavá do Cazuzas, que é um pagode histórico que teve na Marambaia, também começou a chamar a gente. Então, quando tu viu, o nosso som tava em todas. Isso a gente não tinha nenhum ano de banda. E, pô, uma banda que não tem um ano e que já tem gente cantando a sua música, isso é raríssimo. Isso é muito raro. E aí, vocês só faturando. Ficaram ricos? Então, eu não fiquei rico. Mas eu já era um garoto diferente da maioria dos meus colegas de faculdade, vamos supor. Que era a galera que saía dura e eu já tinha dinheiro. E tu soubeste administrar? Você tá falando, tu tá vivendo um momento bacana na tua carreira. Não sou muito bom nisso. Pois é, essa coisa de ser músico, né? Porque enfim, eu sou mãe e eu não tenho nenhuma veia artística, mas eu fico imaginando que como pais e mães que não têm, que não são artistas, que não estão nesse meio, né, são professores, a preocupação é maior de como é que esse pequeno vai se sustentar, como é que ele vai ter, né, autonomia financeira, porque assim, é uma carreira que exige muito, e algumas pessoas é uma carreira muito curta, porque às vezes a pessoa pega uma moda, né, passa 2, 3 anos e depois... Né, se não souber gerenciar e tudo mais. E mesmo nacionalmente, né, a gente vai lembrar de várias pessoas que estiveram lá em cima e quando caíram feio e até agora não conseguiram levantar, né, Júlio? Então, assim, como é que tu administras essa história mesmo, para que ser tão longeva essa carreira de vocês? A nossa administração é uma administração muito séria. Sempre a gente tem que produzir. Então, para produzir, a gente tem que ter organização financeira. Do que entra, existe um valor específico, percentual. Ó, sei lá, esse ano faturamos tanto. Se a gente faturou, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões, pô, você tem que pegar aqui 250, 300 mil para você investir na sua carreira. O que é investir na sua carreira? Agora eu tô lançando o nosso show do Teatro da Paz. Tem custo para você lançar um audiovisual. É caro para gravar músico, técnico de iluminação. Para fazer bonito, né? Para fazer bonito, a locação do teatro. Tudo é caro. Tem despesa, eu vou mixar e masterizar fora. Também já gravo em maio o Pagode Mesa, que é o que a gente faz na Cabocla, que é um sucesso lá. Vou gravar o volume 2. Então, esses são investimentos. Eu tenho uma equipe de marketing que fica no Rio, que é quem administra a parte dos aplicativos de áudio. Então, isso também é custo. Eu tento falar para os mais jovens, assim, lógico, a minha realidade de cachê, ela é uma, para o cara que está começando é outra. Mas que ele, dentro da realidade dele, tente de alguma forma administrar algum tipo de capital para que ele possa investir na carreira dele. O que é investir na carreira? Grava uma música, grava um clipe. Ah, não quero fazer. Faça algum tipo de propaganda visual em algum canto. É uma marca. Não adianta a gente olhar uma banda como se ela não fosse um produto. Sim, o nosso tom é um produto. E para mim, ontem mesmo, eu estava fazendo show, eu vejo garotas de 22, 23 anos. Então, ele é um produto que, como eu tô na noite, eu tenho que saber me conectar com aquele cara. Porque o cara que me assistiu lá no África 99, muitos estão casados, tem outra vibe, sai muito pouco, às vezes vão em shows determinados. Tipo assim, vai ter um show muito legal, eu vou. Ele não tá no meu dia a dia. Quem tá no meu dia a dia é Ele vai pro show da Betânia e pra ficar em pé. Eu vou todo mundo endividado aqui. Tá todo mundo Não, eu vou pro primeiro. Eu vou pro dia 3 de agosto no Rio. Eu comprei pro do Rio. Tá chato. Tá chato. Não, eu vou pro daqui também. Mas como a Link é amiga, né, Link? A gente sabe que a gente tá junto. Eu escolhi porque eu tiro férias. Quando termina julho, eu tiro o primeiro final de semana de férias. Aí eu vi, perfeito, pode tirar esse Vou comprar um ingresso. E conseguiu comprar um ingresso. Consegui. Então, tu tem esse público mais velho, que eu citei rapidinho, Rita, mas tu tens a preocupação em te conectar com a figura que não conhece a tua trajetória. Total. Cara, e tem muito. E a garotada muito, cara. Assim, eu vejo muito lá na Cabocla, principalmente, porque ele é um show que eu toco perto das pessoas. Então, termina.
eu tô falando de dezenas de garotas. Eu falo garotas porque, pra mim, quando ela fala que ela tem 25 anos, eu tenho 45, é uma diferença de idade já considerável. Garotos de 23, 24. Agora, na minha última edição na Cabocla, tinham 3, assim, que eu acho que se eles tivessem 19 anos era muito. E cantando, até meio que a base vem forte, gostei e tal. Aí eu gosto muito das tuas músicas. Então, isso é muito legal. Eu acho que a gente está conectado com isso aí. Uma coisa que eu acho admirável é como tu falas da tua carreira de maneira carinhosa. Sim. E alguns artistas locais, eu não gosto muito desse adjetivo, locais, alguns artistas... Que nasceram aqui e que fizeram a carreira aqui, tem uma certa, digamos assim, frustração de não terem estourado no Brasil inteiro. Isso é uma das... É como se precisasse essa validação fora para se sentir... Lógico que eu ouvi isso a vida toda, né? Eu escuto até hoje isso, né? O que é que faltou e tal. Cara, eu sou muito feliz com o carinho que eu recebo aqui. Mais das pessoas do que, às vezes, de alguns contratantes. Tenho contratantes maravilhosos, mas também tenho gente que, às vezes, não consegue compreender a nossa trajetória, a importância que a gente tem pro nosso segmento aqui. Nem quero que todo mundo fique jogando confetes pra mim e tudo mais. Mas o nosso tom, aí eu vou deixar a humildade de lado, ele é um grupo que, de alguma forma, ele alimentou um segmento durante 25 anos. A gente está aqui há 25 anos produzindo, tocando em rádio, de alguma forma sendo inspiração para alguém que, eu quero fazer um grupo também, eu quero tocar pagode também, Então, eu observo que, às vezes, a maioria nos trata com muito carinho. Contratantes sabem que existe um grupo, de uma história, tipo, como eu falo, às vezes as pessoas não conseguem compreender. Quem chega no meu show e não sabe que tá vendo pro meu show, ele vai ouvir 60% de músicas minhas. Aí o cara fica, não conheço tuas músicas, ele quer... Amigo, meu show eu vou tocar as minhas músicas e vou tocar também algumas coisas que estão aí na moda, né? Que as pessoas querem ouvir. Mas eu sou muito satisfeito. Eu já contei que eu falo sempre que é impossível chegar num lugar que tenha muito público que alguém não venha me entregar algum tipo de carinho. Escuto tua música. Mas tem essa frustração de não ter saído? Eu acho que em algum momento tive. Quando a gente estava em São Paulo e tocava nas rádios de lá, e o projeto acabou desandando por vários motivos em relação a quem administrava a carreira e tudo mais. Talvez tenha tido. Hoje não tenho mais. E, inclusive, eu observo muita gente que fez muito mais sucesso em termos de continente, de território, mas que são pessoas que eu não admiro e eu não toparia fazer tudo aquilo para ter o sucesso. Tem um pouco disso também hoje em dia. Às vezes o preço é muito alto. Às vezes o preço é muito alto. Então eu tenho incômodo quando eu observo o nosso meio do pagode sudeste, ele é bem conservador. Conservador no sentido político. Isso para mim é muito contraditório. Porque a gente toca um som que até um tempo atrás era chamado de vadiagem. Tem toda uma conotação histórica que eu percebo que essas pessoas esqueceram. E eu já falei várias vezes, assim, com o maior respeito, porque eu sou cristão e tudo mais, eu já falei, eu não consigo ver o Silas Malafaia na minha mesa de roda de samba. Será que ele estaria lá comigo? Não, até porque batuque, né? Essa galera nem curte. Eu brinco, falo para alguns amigos que são e que tocam pagode, falo, tu consegues ver aqui a gente nessa alegria, todo mundo na palma da mão, o Malafaia aqui do nosso lado. Não, ele tá querendo dizer que ele vai querer dizer que a minha música é uma música O sertanejo também é bastante conservador, bastante. Né, nesse sentido. E tu ouve sertanejo? Não escuto. Muito não escuto, não. Não sei se eu não curto. Tem coisa que eu acho bonita. O Jorge Mateus tem umas músicas bonitas, arranjo, porque ele é muito guitarrista. Eu gosto de guitarra, o som de guitarra é uma coisa que eu gosto. Eu acho que... Eu não vou nem jogar toda a culpa neles, porque, eu repito, o nosso pagode do Sudeste, ele é muito para essa área também. O deles, cara, eu vou tentar passar um pano para dizer que tem toda aquela coisa do agropecuário ali, que são muitos. Que coloca muito dinheiro, né? Que vai pautar muitas vezes essa carreira eles tenham crescido já ouvindo muito disso, né? Vai invadir nossa terra e tudo mais, sei o quê, papá. Muitos vêm dessa região ali do centro do país, então... Eu vou passar um paninho. O que é que tu tens ouvido hoje? Não, é isso. Pode ser também. O que tu estás ouvindo, mas o que te inspira na hora de compor? Por exemplo, tu tá trabalhando agora Lei do Retorno. Confere? Confere. E aí, como é? Porque Lei do Retorno... Tem um palavrão no meio da música que fala... Na verdade, Lei do Retorno, eu quis falar sobre... A música não é minha. Eu escrevo pouco como letrista, assim.
Eu quis, na história de comunicar melhor com a molecada, eu sempre fui esse cara meio, pô, não, o cara vai falar um palavrão, o cara, pô, não sei o quê, papá. E a música tem um merda. Que ela fala, eu vou sofrer, mas vou morrer negando. Pra todo mundo que eu ainda te amo. Posso cair, mas caio atirando, que é aquela história. Eu vou cair, mas, pô, pelo menos vou me defender aqui. Me livrando pouco a pouco. Cedo ou tarde a ficha cai na certa. E eu ainda vou te ver na merda. Porque hoje... Essa é a música de Escorpiano, gente. Tem muito trap. A molecada tá muito ligada no trap, naquela coisa pá e tal. Então, eu gostei da música. Quando eu cantei a música, eu falei, cara, encaixou a voz, encaixou legal, bora postar. E a música... aconteceu. Chega nos nossos shows, as pessoas estão cantando. A minha música, ela não é tanto engajada politicamente. Eu acho que a parte política da minha música é levar romantismo, alegria, porque isso também faz parte da vida. Isso também é político. Ser feliz é política também, né? Amar é um ato revolucionário. Revolucionário. Acho que foi o Paulo Gustavo que falou, né? Que rir é um ato também. É engraçado falares isso, assim, agora teve muito recentemente o Xande de Pilares gravou Caetano. E é sensacional. Lindo disco. Lindo. Nossa, é muito lindo. Nós tocamos agora, né? No dia que nós estamos gravando, no sábado, esse que passou, a gente abriu o show do Xande. Eu me dou bem com o Xande, assim. Já tive o prazer de tomar 3 garrafas de vinho com ele. Eu fiquei tontinho depois, que ele só bebe vinho. Ele e o Zeca agora são os caras... O Zeca fala de cerveja, mas o Zeca só é o cara do vinho, prestar atenção hoje em dia. E deve tomar bons rótulos ainda. Né? E assim, o Xande, ele é um cara mais próximo daquilo que eu acredito, o respeito... as origens, apesar do meu som ser um som mais pop, bem mais pop, mas a gente precisa compreender de onde veio o que a gente toca. A gente não pode tocar um som sem compreender como ele nasceu. Então isso eu observo, eu falo isso. Ontem falei para um garoto jovem de um grupo, falei, cara, pô, legal e tal. Cara, precisa conhecer de onde veio esse... Por que tem um pandeiro, um tantã? Por que tem um batuque? É preciso saber de onde aquilo ali veio. E o que tu tens ouvido? Xande? Esse disco é muito bonito. Esse disco é lindo. Esse disco é belíssimo, cara. Assim, uma acertada... Vou pedir água pra ti aqui, Júlio. Pera lá. Vai aparecer a pessoa aqui. Esse dia... O meu som é um som... O meu Spotify, ele é muito aleatório, cara. Às vezes eu tô a fim de ouvir a alucinação do Belchior, eu boto, deixo ele rolar ali. Escuto. Mas também posso estar ouvindo, tem um pagodeiro novo, Miltinho, de São Paulo, que fala muito de amor de uma forma que eu gosto. Tinha uma melodia também estou ouvindo. Então, porque eu também preciso ouvir o som que eu faço, né? Eu vi um show recente do Douglas Genaro. Sim. É interessante, bem bacana. Tem muita gente boa. Em vários lugares, né? E daqui, de música, se a gente trouxer pra cá, pode ser samba, pode não ser samba, o que tu ouve de música paraense, música produzida na Amazônia? Olha, eu precisava até ouvir mais, vou te ser muito franco, mas o clássico Nilson Chaves, eu conheço a discografia do Nilson praticamente toda. Eu já contei pra ele que nós gravamos juntos, a gente tem um feat juntos que é de uma música que fala da Amazônia, que é o Não Fujo da Raia, meu som faz feitiço, mistura de raça, orgulho mestiço, swing que embala meu povo de brio, eu sou da Amazônia, eu sou do Brasil, que é uma música que nós cantamos, uma música do meu pai com o Juninho do Cavaco, que era da minha banda. Essa música é muito bonita. O meu primeiro encontro com o Nilson Chaves foi num show, eu era um garoto assistindo o show dele no Centur, no Esquivazapa, com a orquestra infantil. E aquilo também foi muito impactante para mim. Aquele show foi muito... Eu escuto muito o Nilson. A voz mais bonita para mim da música paraense é do Vital Lima. Eu adoro ouvir a voz do Vital. Então é um cara que eu escuto. Não conheço. Parceiríssimo do Nilson. Acho que ele mora no Rio, né? Super Acho que ele não mora aqui, mas eu acho aquela voz... desde garoto, ela foi muito impactante para mim. A Lucinha virou minha amiga também, virou alguém que a gente tem uma relação muito respeitosa, gravamos juntos também, ela participou do meu show no teatro. Coisas mais recentes, jovens artistas, tu cara, Porque tu apresentas o programa na Rádio Cultura, tu tá sempre também... Cara, eu recebi pessoas assim lá que eu não conhecia, e isso Só Toca Pará me ajuda muito, que agora eu vou esquecer os nomes, mas, cara, tem muita gente boa. E eu não tô falando isso aqui como clichê, não. Eu vi, assim, coisas que eu não conhecia e que... O que eu gosto de levar no programa? Quem faz música própria, música autoral.
Então, é o que eu tento falar pra galera lá. Vamos trazer. Eu levei o Bino, que é um menino jovem. Mas o Bino, ele tem... faz um pagode mais pop. Tá, pô, ele tem mais de 30 músicas gravadas já. Isso pra mim acho massa. Eu gosto. Isso pra mim me impacta. Eu levei também os meninos que fazem o samba lá na Feira do Açaí. Na primeira sexta-feira do mês sempre tem. Que agora eu esqueci o nome... Não estava preparado para essa pergunta. E eles também fazem muitas músicas voltadas... Tem o Carimbó Selvagem, eles fazem muita música voltada para São Jorge. É massa demais o som dos caras, meu. É feito aqui, a gente que tá produzindo aqui. Entendeu? Bacana. Tem um outro menino... Pô, meu amigo de Instagram, eu tô péssimo de memória aqui. Que só faz brega também. Lucian Costa. É um menino que só toca brega. Ele faz o brega dele, atual, mas com a sonoridade toda dos anos 80 ali, de Ted Max, de Alípio Martins. Eu ouvia muito isso também. Mauro Cota. A minha relação com a música paraense ela também sempre foi muito forte. Eu sempre gostei muito de ouvir. E ele é um menino novo que faz... Eu digo até, pô, cara, que corajoso fazer isso, porque eu não conheço outro que tá fazendo essa parada bem voltada pro... Ele é um moleque jovem. Precisamos trazer ele aqui. O Luciano Costa. Depois eu mando pra vocês o Instagram dele. A história... O moleque sabe tudo da história do brega, daquele brega lá de trás mesmo, do índio apaixonado. Com essa tua experiência... Franquito Lopes, o índio apaixonado. Com a tua experiência de gerir tua própria carreira, né? Com o teu conhecimento musical, por exemplo, em algum momento, tu achas que tu poderias continuar no palco, mas tu poderias ser a figura que vai... Eu já sou um produtor. Já és um produtor. Eu tenho minha empresa já. Tá. E já trabalha com outros artistas? Esse é um grande plano de vida. Chegar nos meus 50 anos com um número menor de shows, né? Ainda produzindo muito, porque eu viro criança produzindo. Então, tudo que nos faz virar criança, que desperta a minha Quando alegria, tu fala produzindo, tu tá interferindo lá na música dele, vamos gravar assim, vamos e também fulano. a minha música. Tá. Eu quero gravar isso aqui, quero fazer o projeto tal. Eu preciso disso pra viver. Sem isso, minha vida perde sentido. Tu é um patrão já, então. Já sim. tá decidido. Eu gosto bastante. E eu quero de alguma forma, quando passar, principalmente esse ano eleitoral, eu tenho um plano, um sonho de formar melhor técnicos de som, técnicos de iluminação, holds, e vou te explicar, produtores, e vou te explicar o porquê. Tem emprego, tem trabalho. A gente tem escassez dessa mão de obra. Concordo. Então isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Esse ano, eu talvez já comece alguma coisa, até porque fica muito claro para as pessoas que eu não serei candidato. Então já vai ficando muito claro para as pessoas. Porque tudo que tu faz, o cara já acha que tu tá fazendo isso aí só para pedir voto. Também se tivesse, dane-se. Mas eu quero, porque eu acho que, terminando tudo na questão ideológica, a nossa ideologia é muito importante, o que a gente pensa é muito importante. Mas o que também é fundamental é dinheiro no bolso. É dignidade para as pessoas. Ação, né, também. E pensar que cadeia, né? Porque não adianta você ser um bom músico e tudo mais se você não tiver toda essa cadeia. Porque música é indústria, né? Total. Em todo lugar do mundo. A gente tem aí o exemplo da Coreia, então você precisa apostar em todos esses... Hoje a gente fala pouco do Japão, porque o governo coreano ele compreendeu a forma de espalhar a Coreia pelo mundo através da sua arte, da sua investimento cultura. Grande da iniciativa. Se eu não me engano, aquele K-pop quase 6% do PIB do país investido, uma coisa maluca. A Coreia investiu em audiovisual, em cinema, que são duas indústrias. Então, quando tu doramas, né? Que não comece a ver, porque se você começar a ver, você As minhas fica irmãs viciado. são alucinadas nos doramas. Você fica viciado, nunca mais sai da frente da televisão. Mas, assim, é bacana pensar isso como indústria, mas pensar como posto de trabalho. Você precisa, para o show funcionar, você precisa ter bom hold, você precisa ter um bom técnico. O técnico de som é a luz do Gabriel. Se ele não arrasar nessa luz, a gente está destruído, vamos dizer. Né? Sim. Isso é super importante para quem trabalha com... Total. E eu quero formar, eu quero entregar um pouco. A música me entregou muita coisa em Belém, no Pará como um todo. Eu acabei de fazer show em Abaetetuba sexta-feira e praticamente todos os ingressos esgotados. Então, o Pará como um todo sempre foi muito carinhoso com o nosso tom. E acho que eu tive privilégios até mesmo na minha formação.
Que às vezes o cara fala, pô, Júlio, realmente pensamento diferente. Que bom que eu penso, mas eu também tive privilégio para chegar nesse pensamento aí. Tive um pai muito musical, me apresentaram muita coisa bacana durante a vida. Apesar de eu e meu pai, durante uma vida toda, pensarmos politicamente diferentes e agora, nesse momento de vida, pensarmos muito parecidos. Meu pai é um gênio, um professor fantástico, maravilhoso, um cara que se recicla. Que eu adoro ver um cara que tem 78 anos e o que ele pensava com 70, ele mudou de ideia com 78. Isso é muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Então, é um cara, assim, fora da curva. Um dos caras que mais conhece a Amazônia, professor... Tu entra no Cesupa, aquelas placas do Cesupa. Nome da turma, a maioria é Júlio César Patrício. Não sou eu, é meu pai. Tá tudo lá. É um cara realmente muito amado pelos alunos. Onde então eu vou, tu és o filho? Não sou filho nem Júnior. Porque eu botei o nome da minha mãe. Eu sou Rodrigues Patrício. Tá. O meu pai é dos Santos Patrício. Tá. A minha mãe falou, não, negativo, vai ter meu nome aí. Júlio, também concordo com ela, Só para eu terminar, a gente estava falando sobre o preconceito do pagode, do samba, e tu já tocaste, teu grupo já tocou no Teatro da Paz, e agora vocês vão fazer... Não, a gente gravou e vou lançar agora. Vai lançar. Qual é a importância desse momento para um artista pisar naquele palco? Porque pra gente que tá na plateia A coisa mais surreal da minha vida foi cantar no Teatro da Paz. E repetindo que Belém nos entrega muita coisa, nós fizemos 2 shows. Um na sexta-feira, véspera da eleição do primeiro turno de 2022, porque tinha lei seca depois, então a gente tinha que fazer na sexta, acho que sábado eles não iam abrir, alguma coisa assim. E a gente esgotou todos os ingressos, todos. E foi um show só de músicas nossas, assim. Então ali me caiu um sentimento de, porra, cara, valeu. Porque eu ia muito ao Teatro da Paz, minha irmã dançar balé. Isso é um outro assunto que eu falo. Muitos paraenses não entraram no Teatro da Paz. O que é absurdo. Porque aquele teatro é lindo. Ele merecia que todo mundo pudesse ter a oportunidade de pelo menos entrar para conhecê-lo. Então, foi o show mais difícil, porque é uma tensão. Primeiro porque parece que quando as pessoas entram no teatro, elas têm um pouco mais de respeito, então elas estão sempre muito silenciosas. Quando eu tô numa casa noturna, tá aqui, tu tá falando, mas as pessoas estão falando. No Teatro da Paz, quando termina a música, tá assim, ó. Silêncio, então. Aí eu até brinquei pra gente, gente, conversem um pouco aí, porque eu não tô muito acostumado, não é o meu habitat. Meu habitat é a casa noturna. Teatro é outro papo, meu irmão. E eu tenho uma filha que é muito teatral, que é apaixonada por teatro, conhecedora, acabou de se formar em jornalismo, mas o que ela mais sabe da vida é sobre teatro, uma coisa assim surreal. Eu tenho 22 anos, o rolê da minha filha é teatro. Ela mora em São Paulo. Conhece cada teatro que eu nunca nem ouvi falar, meu, uma coisa assim que me orgulha também de ter conseguido passar para ela essa coisa de querer arte, de querer... Cara, se tem uma coisa que o brasileiro deveria se orgulhar muito é da sua arte, da coisa fantástica que existe nesse país, que quebram paradigmas enormes. Falando do Caetano e Bethânia, né, que foram atacados por tanta gente e tudo mais. E um dia eu falei para um amigo meu desses que atacam, eu falei que tava uma fila gigantesca no Boulevard, gigantesca. Eu falei, pô, os caras aí, ó, precisam da Lei Rouanet para viver, entendeu? Os caras pagando 400, 500 pau e tudo mais. Meu, é só o cara... se eu abrir a minha agenda, eu faço show todo dia. Tu imagina Caetano e Bethânia. Então isso precisa entrar na cabeça das pessoas, que o ódio à arte, que hoje a gente vive, isso é real, gente. O ódio à arte é real. Dentro do nosso país, é algo que mais me entristeceu, que mais me adoeceu. Um ataque direto aos artistas. Um ataque direto a qualquer coisa que você fale, que você fez um show e ele foi público, ele te desperta um ataque voraz, assim, das piores coisas. Eu comentei num post, eu sei que a gente já passou do horário, eu vou tentar só terminar aqui. Eu comentei num post acho que é a Leandra Leal, que ela fez um post bonito falando sobre a falta da cultura, não sei o que mais. E eu comentei, viva a arte brasileira, a diversidade dela, as cores que ela carrega e tudo mais. E eu tinha parado de comentar em determinados posts porque eu estava meio cansado. Eu fiz um teste. Cara, as coisas assim mais surreais. Você é de Belém do Pará, chupa a Lei Rouanet, não sei o que mais. Eu nunca nem tive a Lei Rouanet, até quero. Sabe? Assim, então, assim, isso é um desconhecimento completo, voltando, né? Ao pela show, ignorância. Voltando ao show no Teatro da Paz, foi difícil? Foi por muito conta difícil. Disso, e o que mais? Além de difícil. Além de difícil, foi muito gratificante. Primeiro porque estavam
todas as pessoas em vida, que são muito importantes para mim, estavam todas ali, né? Todas presentes, se emocionando muito. Então foi tipo assim, foi a minha vitória. Ver a minha família ali sentada, vendo aquele teatro completamente lotado em todos os seus andares, até lá no Paraíso, que eu fiz um ingresso bem acessível, porque eu fiz uma campanha muito forte dentro disso. Não acho que o Teatro da Paz não é para você, vai pro teatro. Vamos pro teatro. Tem ingresso de R$30, tem ingresso de R$20. Vamos pro teatro. Então tinha um bando de gente que nunca tinha entrado no teatro. O pai do meu baterista, que é de Mocajuba, falou para mim, foi a coisa mais emocionante na saída do teatro por trás, né, ali naquele fundo, e ele veio falar comigo. Ele não gosta de Belém. Ele não gosta tanto de Belém. A gente entende, né? Demora, come peixe, né? Rio açaí, ele vai fazer o que aqui, pô? E aí ele falou pra mim, pô, meu filho, eu nunca tinha entrado aqui. Pô, e o cara entrar e ver o filho dele lá na bateria, o grupo do filho dele, as pessoas cantando, é algo pra falar, valeu a vida, né? Valeu passar por aqui, foi muito bom passar por aqui e tal. Então foi a grande experiência. Nem na gravação do meu primeiro DVD, que foi na antiga Scapoli, que virou Metrópole, que a gente briga aqui, que o nosso Tom fez Augusto Montenegro virar um sentido só, que tiveram que fechar aquilo ali, então tava todo mundo passando só pelo lado de lá, porque tinha interditado tudo, e aquilo é um poder. Tu falar assim, pô, meu irmão, olha o que a gente fez, cara. Essas pessoas aqui tudo de faixa, tudo de... Aquilo ali vai massagear teu ego. Mas o Teatro da Paz foi diferente. Foi o topo da minha carreira, assim. Foi algo que nunca... Quero guardar esse momento. Faremos outros. Ainda tenho vontade de alguns com orquestra mesmo, tocando junto com a gente. O Mangueirinho tá aí. Mangueirão também, tá aí, né? Também. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra tenho. E depois de tudo que eu venho tratando, passando, que a gente conversou no início desse podcast, que pô, gosto muito de conversar com vocês, eu só quero viver mesmo. Eu quero realizar minhas coisas, voltar pro meu equilíbrio, fazer minha música, de alguma forma disponibilizar espaço pra gente jovem que tá aí, que precisa de espaço. É isso que Saúde. Saúde. Obrigado. Saúde. Não é vinho, hein? É água. A gente vai ficar devendo. Júlio César, dessa vez deu tudo certo. Abemos podcast e é agora, olha, segunda, tá? Segue o canal, valeu. Clica e a gente tem vários cortes legais. Foi lindo. Tchau. Obrigada. Valeu.